Continuamos, para você que estava na outra live, continuamos andando aqui pelo Monte do Templo, para ver como a área é enorme. Estamos caminhando agora em direção à Porta Dourada, onde o Eli vai explicar algo sobre a Porta Dourada. Olha como é grande a área do Monte do Templo. Você que estava comigo na outra live. Estamos chegando na área. Essa é a segunda live. Você que não viu a primeira, vai lá, veja a primeira sobre o Monte do Templo. Ainda continuamos no Monte do Templo, mas neste momento nós estamos agora indo até a Porta Dourada, que é muito importante. A Porta Dourada, como você está vendo, ela está em direção ao Monte das Oliveiras. Você está em Ezequiel capítulo 11, onde Ezequiel capítulo 11 está escrito que a glória de Deus deixou o templo. E a glória de Deus é Jesus. Jesus deixou Jerusalém porque ele morreu. Então a glória do templo, os homens não reconheceram a glória de Deus quando ele veio. Então Ezequiel 11 fala desse tempo em que o Messias veio e os homens não reconheceram a glória. Mas está escrito em Ezequiel capítulo 43 de que a glória volta. E esse momento que a glória volta é a volta de Jesus para Israel, o Messias. Só que o Eli vai contar para vocês, né, que os árabes ouviram sobre essa profecia, sabendo que ele voltaria ali no Monte das Oliveiras e entraria por essa porta. Eles fecharam a porta e também eles, além de fechar a porta, ainda colocaram um cemitério para aqui, porque eles sabem que judeu não passa por cemitério ou fica impuro. Mas só que o que eles não entenderam é que Jesus, ele é Deus e ele é puro, ele passa por onde ele quiser e ele permanece puro e ele não precisa de porta aberta ou fechada. But Eli will explain. Aqui they call it the Golden Gate. Eles chamam aqui de Porta Dourada. And actually it's blocked. E na verdade ela está fechada. It goes to the east. Porque ela dá para o Oriente. So there is a lot of rumors about that. A lot of stories about Tem muitas histórias sobre isso, muita tradição sobre isso. So anyway, in the time of the Mas Ottomans, em todo caso, no tempo dos otomanos, eles decidiram fechar essa porta. There are those who say that might be maybe because they heard. Alguns dizem que é porque eles ouviram de que os judeus acreditam que o Messias ele virá de lá do Monte das Oliveiras e entrará por essa porta. E então, para evitar que o Messias entre, e mesmo que ele seja um sumo sacerdote, a primeira coisa que eles fizeram, eles fecharam o portão. E então do outro lado eles fizeram um cemitério muçulmano. Porque um sumo sacerdote não pode passar pelo cemitério. Então são essas situações. Porque se você vem, por onde o Messias passar, as pessoas serão ressuscitadas. Se ele entra, tudo bem, vai ter. Sim. Então tudo bem. Alguns dizem também que é porque se o Messias, por onde o Messias passar, vai ter ressurreição. Então ele vai passar e as pessoas vão ser ressuscitadas. Então por isso que pôs o cemitério ali também. Como ele disse, são várias histórias, né?
dentro da mesma coisa. Aqueles que acreditam que é para impedir que ele passe, outros que acreditam que se ele passar, os mortos vão ressuscitar. Então são várias histórias em cima do mesmo fato. For sure, in the time of the Second Temple period, Mas com certeza no período do Segundo there Templo was a gate here. tinha Eastern um portão aqui. And after the gate, there was a bridge over E the Kidron do outro to the lado, Mount of Olives. do outro lado do portão tinha uma ponte que ligava o templo ao e passava por cima do Vale de Cedron e ligava o monte do templo ao Monte das Oliveiras. So we read in Matthew 26 E a gente vê em Mateus 26 that they have been in the meal with his disciples, the Passover. quando Jesus termina a sua refeição, a sua última ceia com os discípulos. And then they went to Mount Então of ele veio para o Monte das Oliveiras. The Lord used to go from the Temple Mount to the Mount of Olives. O Senhor, ele costumava ir e voltar do templo para o Monte das Oliveiras várias vezes. Because the most important place for the Lord was Porque o lugar mais importante para o Senhor the era temple o templo and Mount of Olives. e o Monte das Oliveiras, And this quando aqui em Jerusalém. family that lived up on the Mount of Olives, Lazarus, Martha and Mary. Então tinha uma família amiga dele que morava no Monte das Oliveiras, que era a família de Lázaro. Teach, to Então Jesus, explain, ele vinha aqui para ensinar, and specific his disciples. e especificamente os seus discípulos. And he used to take them always to Mount of Olives. E ele levava com frequência os seus discípulos ao Monte das Oliveiras, porque era um lugar Here tranquilo. was very crowded area. Aqui sempre muito cheio, muito cheio. Specific in the feast time, because Principalmente the Lord no tempo was das kneeling in the festas. feast time. E Jesus, ele subia no tempo das festas da Galileia para cá. Crowded. E aqui estava lotado de gente. Tinha muito barulho, e porque as pessoas falavam, comiam, bebiam. E ele queria estar num lugar tranquilo com os seus discípulos para ensinar. Então ele ia para o Monte das Oliveiras, que está por detrás desse portão. Então muita coisa vai mudar. E muita coisa aconteceu neste lugar. Not so many years, all the topographers will be changed. Yeah. Not so many. These chairs is to this place.